Graça e paz, irmãos. É bom estar com vocês mais uma vez, servi-los com a palavra de Deus. Tem sido um tempo muito bom, muito amável aqui na cidade de Natal. Sou grato a Deus pela vida de vocês e pela recepção tão calorosa. Convido-os a Brasília. Alguns de vocês já visitaram lá a nossa igreja em uma ou outra ocasião, mas saibam, queridos, que quando estiverem lá pelo Planalto Central, tem casa, tem igreja, tem onde cultuar, tá bom? Então espero apareçam lá e falem, a gente se conheceu lá em Natal, naquele congresso, no Proclamar e tudo mais. Vai ser bom estar com vocês. Eu vou evitar responder as provocações futebolísticas, porque a gente está no topo da tabela, aí não tem muito o que ficar, entendeu? A gente fica olhando lá de cima assim. O que estão esperneando ali embaixo na tabela? O que está acontecendo? Vamos lá. Ontem nós falamos sobre devoção a partir do Salmo 119. E hoje eu quero falar para vocês sobre comunhão como uma parte essencial da vida cristã. E eu gostaria de te pedir para abrir sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 16. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, vamos a partir do verso 1, ali até o 24, tá bom? Achou? Romanos vocês acham rápido, né? Às vezes a gente pede um Obadias assim, e aí fica o pessoal correndo atrás e tal. Romanos capítulo 16, a partir do verso 1, escute com atenção a leitura da palavra do Senhor. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais do Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar. Perdão, pessoal. Porque tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícia da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes, companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Amplíato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai-os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai-os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu, sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalo em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem, simples para o mal. E o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Saúda-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason, Sosíprato, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Ora comigo.
Senhor, nessa noite, ao considerarmos esse finalzinho da gloriosa epístola aos Romanos, pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a considerar a vida cristã e o que está envolvido nela. Em nome de Jesus. Amém. Do que é feita a vida cristã? Será da vida cristã apenas acerca do seu relacionamento com Deus? Acerca da sua salvação? O que a vida cristã significa para o nosso cotidiano, para o nosso caminho? Eu acho que você não sabe disso, mas assim como o apóstolo Paulo, eu já estive num naufrágio. Sim. O meu foi de pedalinho, um naufrágio. Aconteceu ali por 1997, 98, foi num lago lá em Brasília. Brasília tem um lago muito grande, belo, chamado Lago Paranoá. É um lago de 50 quilômetros quadrados, a extensão dele é de 80 quilômetros, se você for dar a volta toda na margem dele, chega a ter 40 metros de profundidade, é um lago bem grande. Não foi nesse. Foi num laguinho Michuruca, de 1 metro de profundidade, lá no parque da cidade. Cada pregador tem um naufrágio que merece a sua altura, né? Acho que deve ser isso. Era um passeio da mocidade, o MP. O pessoal do MP foi lá passar o dia no parque da cidade, fomos todos, uns 20, passear, pedalinho, né? Dupla. Quem fez dupla de pedalinho comigo foi um dos meus melhores amigos da vida toda, o Lopes. O Lopes estava comigo no pedalinho. E esse laguinho da cidade, ele tinha uma ilhazinha lá no meio, e a gente ia de pedalinho até lá, a gente saía na ilha, voltava, trocava as pessoas do pedalinho, descemos, aquela confusão. Mas aí, voltando da ilhazinha, algo estranho começou a acontecer. Pedalava, pedalava, e o bicho não andava. Pedalava, pedalava, e ele não saía do lugar. E aí, quando a gente olha, começou a entrar água pelo assoalho ali, onde fica o pedal, e o bicho começa a guinar perigosamente para este bordo, ameaçando todos os tripulantes daquela embarcação. O que a gente faz a respeito? Pede socorro? Será que seria seguro deslocar os passageiros para outros pedalinhos? Ou isso causaria uma superlotação em outras embarcações? Se jogar na água, quem sabe assim aliviar o peso para salvar o outro passageiro? Tudo passa na sua cabeça no momento de um naufrágio. Como o lago naquele lugar não tinha nem meio metro de profundidade, o problema se resolveu rapidamente, porque o bicho encostou no fundo e ficou metade para fora e metade na água. Estabilizou a embarcação daquele jeito e ficamos ali sentados com vergonha, enquanto o moço lá que alugava veio resgatar a gente num outro barco cheio de olhar de reprovação. Você pode imaginar uma história como essa rendendo muitas histórias depois. 25 anos depois, eu, o Lopes e os que estavam lá, a gente ainda se lembra desse dia. A história já rendeu alguns exageros, tá? Dependendo de quem você perguntar, tem outras coisas envolvidas aí, até animais e tal. Essa é a história, tá? Não acredite no folclore. Mas a gente não esquece. Você não esquece alguém com quem você naufragou, nem que seja de pedalinho. Claro, é algo pequeno, é algo até mesmo tolo, pueril, mas é dessas coisas de gente que compartilhou a vida, de gente que se encontrou com outros irmãos ao longo da caminhada de vida e que viveu momentos significativos e marcantes. Seja organizar um congresso como o Proclamai, que envolve muito trabalho juntos, seja ficar boiando numa piscina natural com uma água quentinha do Rio Grande do Norte, comendo camarão, seja correr após o culto para visitar uma família enlutada, porque o coração apertou de saber o que aconteceu com eles lá. A vida é cheia dessas coisas. E nós tolamente achamos que o Evangelho e que a vida cristã são apenas acerca da salvação, apenas acerca do que vai acontecer quando você morrer. Eu sigo minha vida no trabalho, eu sigo na minha escola, eu sigo na minha família, como se o Evangelho fosse apenas a resposta para o que vai ser de mim no dia em que eu morrer. E me fazer uma pessoa mais ou menos decente até que esse dia não chegue. O Evangelho é muito mais que isso, gente.
O Evangelho não é a seu respeito, é a nosso respeito, em união a Cristo. O Evangelho é sobre um povo, não sobre indivíduos. É sobre o povo do Senhor sendo resgatado. Não é acerca do Emílio sendo resgatado. É acerca de nós, juntos, caminhando nessa direção. Hoje, ao estudarmos aqui o final da Epístola de Paulo aos Romanos, eu acho que isso vai ficar mais claro para você. Vou te dar um resumo, que nem ontem. O resumo do sermão é o seguinte: o Evangelho de Jesus Cristo cria um povo diverso que se reúne em torno da verdade. Beleza? Esse é o sermão. O Evangelho de Jesus Cristo cria um povo muito diverso, unidos ao redor da verdade. Vamos ver isso em algumas partes. A primeira verdade que eu quero que você entenda hoje é que a vida cristã envolve pessoas e vida compartilhada. Esse aqui é o finalzinho da Epístola das Epístolas. Paulo, nas últimas sessões, ali a partir do capítulo 12, vem investigando a vida cristã à luz do Evangelho. Vem desafiando a igreja de Roma a se envolver com ele no projeto missionário da igreja global. Vem falando sobre o que Deus fez, sobre o que Deus está fazendo e sobre o que Deus vai fazer. E aqui chega o final. Gostou da leitura? Interessante, né? Um monte de nome que você nunca ouviu, alguns que você conhece, alguns que talvez tenham inspirado você para quando você tiver filho, e outros que você fala assim: por que uma mãe faria isso? O final da carta de Romanos, e Paulo tem um monte de abraço para mandar. Veja isso, Paulo, o maior de todos os teólogos que tivemos, Paulo, o maior de todos os missionários que tivemos, Paulo, o principal dos escritores do Novo Testamento, o grande pensador de toda a igreja na era apostólica, ele vai gastar um capítulo inteirinho do seu livro só mandando abraço para a galera. Sabe a música do Gilberto Gil? Aquele abraço? Talvez Gilberto tenha se inspirado em Paulo. Paulo só não manda abraço para a torcida do Flamengo. Afinal, ele é São. Fique à vontade, estarei aqui a noite toda. Mas por que isso? Ô Paulo, isso é jeito de terminar esse tratado teológico profundo, maravilhoso que você fez, cara? Não é até mesmo, alguns poderiam dizer, um tanto mundano? Terminar uma carta belíssima, um tratado fino teológico, preciso como esse. Será que Paulo, já que tinha papel sobrando, né? Não é que nem hoje que você faz no e-mail, então é papel infinito? Naquela época não era. Já que tinha papel sobrando, não era melhor, por exemplo, ter explicado melhor esse negócio de Israel lá do capítulo 11, que todo mundo fica em dúvida, né? O que significa Israel? O que é isso? Ou então ter explicado mais algumas coisas sobre predestinação lá do capítulo 9. Afinal, o negócio que dá problema é isso, né? Não poderia ter detalhado melhor a confusão que muitos fazem entre justificação e santificação. A gente tem ouvido o pessoal aí de uma nova perspectiva em Paulo, voltando a confundir isso tudo, perigosíssimo. Não podia ter explicado melhor esse negócio de dons espirituais, que é outra confusão na história da igreja? Para que gastar um capítulo mandando um abraço para esse monte de gente? Saudai Aristarco, saudai esse, saudai aquele, esse monte de nome aqui, não tinha um jeito melhor? Queridos, há no meio evangélico uma dicotomia que não é nada bíblica. A ideia de que ou nós amamos pessoas ou amamos teologia. Quando as pessoas observam um jovem querendo estudar, querendo aprender, querendo comprar livros teológicos, logo aparece alguém dizendo assim: esse rapaz, essa moça vai ficar frio na fé, vai parar de amar as pessoas, vai se importar somente com conceitos. Na verdade é que é um risco, sim, mas não é obrigatório que isso aconteça. Na verdade é muito estranho. Será que é necessário nós largarmos a nossa teologia profunda para nos relacionarmos com as pessoas? Será que amaremos melhor se não conhecermos a palavra? É estranha essa ideia, não é? Paulo ama a teologia, gente. Paulo ama a verdade do Evangelho.
Mas a verdade do Evangelho não diz respeito apenas às grandes verdades dos movimentos divinos em nossa direção. Diz respeito também ao fato de que ele está chamando um povo de nome estranho, nome comum, gente famosa e gente que ninguém nunca ouviu falar. E ele está chamando esse povo para andar junto, como resultado de tudo que esse Jesus fez. Paulo sabe muito bem que o povo de Deus é parte da boa notícia. Ele ama os conceitos teológicos profundos que ele trouxe de revelação, de justificação, de santificação. Ele ama tudo isso. E ele ama as pessoas que o Evangelho fez com que se tornassem parte da vida dele. Não tem essa separação. Amar a Cristo é amar o povo de Cristo. E vice-versa. E para Paulo é muito importante, sim, passar um capítulo inteiro mandando abraço para a galera, saudando os seus irmãos. E não é só ele que manda, né? Ele manda para um monte de gente, saudai, 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 saudai. Aí a partir do verso 21, é a turma que está com ele mandando abraço, falando: e saúda-vos Timóteo, Lúcio, Jason, Sosípatro, Tércio, Gaio. Todo mundo daqui está mandando abraço para todo mundo que está aí. Porque não é só Paulo que sabe que esses relacionamentos são importantes. Essa turma que está com Paulo, onde ele está, escrevendo para os de Roma, já aprendeu. E fica isso, a turma mandando abraço de um lado para o outro, abraço, abraço, abraço. Timóteo mandou beijo, Lúcio e Jason mandou lembranças, Tércio, Gaio, Erasto, Quarto, todo mundo está mandando beijo. Gente, por que o Espírito Santo inspirou isso aqui? Uma sessão de gente mandando beijo e abraço. Será que foi uma concessão do Espírito Santo a Paulo? Falando assim: então Paulo, gostei, você já escreveu da parte doutrinária, que é a que importa. Agora você tem aí, vai Paulo, um capítulo para tratar das coisas sem importância, vai, valendo. Sabe o que foi isso? Toda a Escritura é inspirada e útil. O Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da bendita Trindade, inspirou o apóstolo Paulo a passar um capítulo inteiro mandando abraço para a turma. E a falar para a gente ficar dando beijo uns nos outros. Você viu aqui isso? Está no verso 16, saudai-vos uns aos outros com beijo santo. Antes que vocês se empolguem, beijo de saudação, tá? O equivalente nosso ao aperto de mão, ao abraço lateral do crente, muito famoso também. Atualmente o soco-soco, né? O ponto é, cumprimentem uns aos outros, vocês são parte de um povo. Deus quis que você visse que Paulo se importa profundamente com os irmãos que passaram por sua vida em toda a sua jornada espiritual. Nós temos muito que aprender nessa sessão, queridos. Uma coisa que eu quero que você veja é a diversidade dessas pessoas. Lembra, ele está escrevendo para a igreja em Roma, a grande capital do império. Um exame mais cuidadoso dessa lista nos revela que Paulo manda abraços para gente muito diversificada. Nós sabemos, é claro, que Roma era composta por uma mistura de judeus e gentios. Mas é muito mais do que isso. Paulo nunca tinha ido até Roma, mas ele conhecia um monte de gente que estava lá e que ele havia encontrado em suas passagens por todo aquele Mediterrâneo. Nas suas muitas viagens, Paulo foi conhecendo um monte de gente que agora estava ali, em Roma. E assim como você também, não é? Quantos cristãos já passaram pela sua vida? Quantos não cristãos também? Obrigado. Colegas de escola, gente que morava no seu prédio ou na sua rua, companheiros de viagem, primos. Olha um pouquinho mais essa diversidade. Para começar, a gente tem homens e mulheres. Percebeu isso, né? Nessa lista temos vários homens e mulheres. Veja quantas mulheres Paulo cita e elogia pelo seu trabalho. Ele fala de Febe, ele fala de Júnia, ele fala de Maria, ele fala de Trifena e Trifosa, provavelmente gêmeas. Eu acho sensacionais esses nomes. Trifena e Trifosa. Ele fala da mãe de Rufo, dona mãe de Rufo, por certo fazia uns bolinhos maravilhosos.
Alguma coisa assim. Talvez você tenha acostumado -se a ouvir aquela lorota de que Paulo é um homem machista, misógino, porque ele não permite que as mulheres exerçam liderança na igreja. Então, esse cara odeia mulheres. Não, não é isso. Veja o amor, veja o respeito, veja o carinho pelas mulheres e pelo serviço cristão que elas desempenham. Ele se lembra. A igreja é contracultural na forma que ela aborda a relação fraternal de homens e mulheres. O complementarismo, que a gente chama de funções, afirmando o valor igual diante de Deus, nos liberta para nós amarmos e servirmos uns aos outros de uma maneira que reflete essa glória criativa de Deus no ser humano. Ele manda abraço para os homens e para as mulheres. Tem gregos e tem judeus. Lembra que isso foi sempre uma coisa tensa na história da igreja, não foi? No início ali, até o próprio Pedro vacilou um pouco com isso, ficou meio assim, eu vou ficar com o pessoal dos judeus aqui, que eles vão achar meio ruim se eu estiver comendo com os gentios, vai dar problema, coisa e tal. Nesse grupo aqui tem parentes de Paulo, você viu que ele fala? Meu parente, meu parente. Alguns sugerem que quando ele fala parente, ele não está falando necessariamente de ser um primo mesmo, mas um etnicamente parente. Como os judeus se refeririam muitas vezes uns aos outros como parentes. Talvez seja isso, a gente não sabe exatamente. Mas está cheio de romano, você sabe pelos nomes, se são nomes de origem judaica ou nomes de origem grega. Paulo, judeu, não via os gentios como menores na fé. Pelo contrário, ele passou a carta toda mostrando que os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que vieram a Jesus Cristo pela fé. Não os que nasceram do sangue A ou do sangue B. O verdadeiro judeu é quem crê em Cristo. E nós, como Paulo, precisamos estar melhor atentos a isso, a essa maravilhosa diversidade étnica. Isso para o povo brasileiro é um pouco menos complicado do que para alguns outros países. No Brasil nós temos essa mistura étnica belíssima e maravilhosa que a gente vê. Então nós tendemos a ser mais cordiais uns com os outros, mas ainda há, ainda que de brincadeira, resistências. Sulistas falando de nordestinos, nordestinos falando de outros grupos, grupos dentro do Nordeste que gostam daquela zombaria, brasilienses, talvez você não saiba, que vocês não são de Brasília, mas a nossa rivalidade é com Goiânia. É feroz o negócio. Qual cidade melhor e tal, comida melhor. Paulistas e cariocas. Os mineiros, os baianos acham que o estado deles é o melhor do mundo. Os mineiros têm certeza. Os gaúchos também. E assim vai. Veja, tudo bem, é normal a gente gostar, ter um certo orgulho, desde que não se torne algo pecaminoso, mas você pode exaltar o seu estado, sua origem, não tem problema. Mas cuidado, crente, para você nunca achar que um crente de outra região, de outro país, de outro grupo étnico, de outra cultura, de outra língua, de outro sotaque, que ele é de alguma forma menos crente que você. Às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente pega características que são da cultura local e trata elas como se elas fossem algo da fé cristã. Muitas vezes a gente vai para um outro lugar do país e a gente fala assim, os crentes aqui são muito frios. E não é uma questão dos crentes serem frios, é uma questão mesmo da cultura local. Ou os crentes aqui são muito metidos na nossa vida, credo. Acontece também, e assim por diante. Cuidado. Veja Paulo mandando aquele abraço para todo mundo. Homens e mulheres, gregos e gentios, pessoas de renome e pessoas de não. Aqui tem pessoas que a gente não tem a menor ideia de quem seja. Tudo que a gente sabe delas é isso. É um nome num versículo tal de Romanos. Não sabemos nada. Gente simples como eu e você, que passa por esse mundo sem entrar para a história. E tudo bem, tá? Tudo bem. Mas tem outros aqui que talvez sejam mais de fama. Rufo, fazendo conexões com outras cartas e um pouco de história extrabíblica, Rufo, esse do verso 13, tudo indica que ele é o filho de Simão Cirineu. Lembra quem foi esse Simão Cirineu? É aquele que ajudou Jesus a carregar a cruz. Imagina as histórias que esse homem tinha para contar. Fala aí como seu pai contou sobre aquele dia. Aqui tem gente que não tem nada, e aqui tem gente com
casa grande o suficiente para receber a igreja. Aqui tem gente ligada a nomes importantes de Roma. Esse Aristóbulo do verso 10, ele é neto de Herodes e amigo do imperador Cláudio de Roma. Cara famoso na cidade, importante na sociedade romana. Narciso, tinha alguns em sua casa sendo parte da igreja, era um homem rico e conhecido na Roma antiga. O evangelho, queridos, está penetrando em todas as classes sociais. As pessoas da alta sociedade romana, os escravos, todo lugar, o evangelho está chegando e penetrando. O tal Erasto era tesoureiro da cidade onde Paulo estava, tesoureiro da cidade. Porque o que verdadeiramente une pessoas nesse mundo, no final das contas, não é se é homem ou mulher, não é se é nordestino, brasiliense ou africano, não é cor de pele, não é classe social. A principal ferramenta de união é o Evangelho de Jesus Cristo. Essa turma tão diversa gira em torno de um eixo comum, gravitam ao redor do Salvador Jesus Cristo. O Cordeiro está chamando uma multidão de todas as tribos, línguas e nações. Paulo tem amigos, Paulo ama pessoas, ele tem amizades com homens e mulheres, ele tem amizade com ricos e pobres, ele tem amizade com gente que certamente se assemelha a ele, com seu impressionante intelecto, assim como aqueles que não. Paulo transita entre esses grupos todos. Paulo consegue ser amigo de presbíteros antigos, gente que já andou por muitas décadas junto ao Senhor. Paulo é um ótimo mentor para jovens que estão começando. Você vê uma lição aí para você, acerca de comunhão? Veja, isso aqui não é para te envergonhar, é para te abrir os olhos. Mas a gente sabe que as igrejas têm grupos. E sim, até um certo ponto é normal que a gente tenha a mocidade, que a gente tenha o grupo das mulheres, que tenha os pré-adolescentes. Tudo bem, se for com o objetivo de ajudar a crescer. Palestras ou palavras direcionadas para um grupo específico, tudo bem. Mas cuidado, para você não ser a fonte ou participante de grupos que subdividem o rebanho de Cristo de uma maneira que não deveria. Porque às vezes a gente vai em igrejas por aí e a gente encontra, essa igreja ela é dividida, tem a turminha que gosta de teologia e a turminha que não gosta. E você cria castas dentro da igreja. Tem a turminha de berço presbiteriano, 3 gerações de presbíteros e não sei o que. E tem a turma que acabou de se converter. Pode ser que essas coisas sirvam de barreira. Pode ser sim. Assim como pode ser que grupinhos de afinidade esportiva, grupos por jeito, grupos dos que são mais tímidos e os que são mais expansivos, e assim por diante. E eu te convido, crente, a como Paulo se relacionar com a igreja em toda a sua amplitude. Você jovem, você vê as crianças andando por aí na igreja, quando eles forem o MP, você vai ser um dos adultos da igreja. O jeito que você olha para os adultos é como essas criancinhas que estão correndo por aí vão olhar para você. Aprenda o nome dessas crianças, ame-as, envolva-as, sirva os pais dessas crianças de diversas formas, ajudando a cuidar, ajudando a brincar e assim por diante. Ame os idosos da sua igreja, gente que já andou com o Senhor por décadas e décadas e décadas e que já viveu tudo que você ainda vai viver. Você tem tanto a aprender com eles. Veja quem está chegando. Veja as pessoas que acabaram de ser transferidas para cá, por outra cidade, ou as pessoas que vieram de uma cidade próxima, atravessou a cidade e resolveu virar presbiteriano por alguma convicção teológica, mas ainda está bastante perdido. Não tem a menor ideia do que seja uma confissão de fé. Como que você vai servir essas pessoas? Você vai envolvê-las na santa comunhão? Seja intencional em sair da sua zona de conforto. Eu te pergunto, você acha que Paulo orava por essas pessoas todas? Ou só mandava abraço? Claro que orava. Pessoas importam na vida cristã.
Não pela bondade, não pelo que fizeram, não é pela força, é pelo Evangelho. Jesus tinha amigos de todo círculo também, não tinha? Pescadores simples, coletores de impostos, gente de posse, gente sem nada. Ele transitava livremente, conversando com um homem poderoso como Nicodemos, poderoso líder em Israel, assim como conversava com uma desprezada mulher samaritana na beira do poço, a mulher adúltera, gente importante, gente que ninguém dava um tostão. É Ele que nos une, não nossas características individuais. Há enorme amor nessa carta entre pessoas de origem e cultura muito diferentes, e Paulo ama as pessoas porque ele ama a teologia que tem. Talvez você já tenha visto por aí, tem alguns livros muito legais, livros de cartas de Calvino, coleções de cartas de Francis Schaeffer, cartas de C.S. Lewis. Alguns desses grandes nomes que todo mundo sabe, ou quase todo mundo sabe, mas que são influentes, gente que influenciou gerações e gerações. E eu sempre fico espantado positivamente ao ver livros de cartas desses homens. Porque essa turma tinha tempo para responder carta de gente simples. E veja, responder carta era muito mais difícil do que hoje, não é? Hoje você está aí, no trajeto você responde uns e-mailzinhos ali no celular e pronto. Envolvia muito mais trabalho, mas esses grandes teólogos não achavam que eles estavam acima de ajudar pessoas comuns do dia a dia, com dúvidas comuns das suas vidas. Mas muitas vezes nós, tão menores que esses gigantes, a gente fica cheio de coisa para ajudar os outros. Paulo não. Paulo manda abraço para todo mundo. Para Paulo, teologia e vida não são separadas. Devoção e comunhão são consequência um do outro. Relacionamentos e conhecimento não são mantidos em compartimentos isolados. Paulo não é um teólogo que faz sua teologia longe da vida comum do povo de Deus. Você, irmão e irmã, que tem grande interesse pela teologia, continue assim. Mas nunca deixe seu coração se enganar e você achar que os detalhes de algumas doutrinas e as diferenças entre os atributos incomunicáveis de Deus, ou que saber explicar detalhadamente cada posição milenista, ou o que for, nunca ache que essas coisas importantes que são, devam existir às custas de conhecer e gastar a vida junto com gente que foi comprada pelo teu Senhor. Das coisas mais tristes, seria daqui a uns 2 anos, 1 ano, você se mudar de Natal. Por exemplo, nossos queridos André e Norma se mudaram recentemente, né? Imagina que triste você mudar de Natal, ser capaz de recitar o catecismo de Westminster e falar do quanto aprendeu na igreja, mas não ter ninguém para mandar um abraço, ou ninguém que queira te mandar um. Nós devemos ser um povo que se importa uns com os outros. Isso é vida cristã. A unidade na diversidade. Tá, mas como que isso acontece? Beleza, estou convencido. Mas como que isso vai acontecer? Como que a gente vai desenvolver isso? E tem limite para isso? Para essa comunhão? Que bom que você perguntou, porque o segundo ponto é justamente a resposta para isso. Relacionamento se constrói na luta compartilhada do Evangelho verdadeiro. Essa é a segunda verdade para a gente ver hoje. Depois de termos visto que a igreja é composta de um povo diverso, o relacionamento se constrói na labuta, no trabalho compartilhado do Evangelho verdadeiro. Como que a gente vai desenvolver relacionamentos assim? Relacionamento de gente que quando eu estiver longe, sofrido, com saudade, eu vou mandar mensagem, eu vou mandar abraço. Envolve dias de diversão no pedalinho, ou no FIFA Soccer, ou numa jam session. Envolve, sim, grupos de leitura e culinária, manhãs de futebol, noites de basquete. Tudo isso é muito bom, mas tem algo que é indispensável para criar essa comunhão cristã. Sabe o que é? O serviço conjunto pelo reino. O texto nos mostra isso. Lembre-se, nesse ponto, Paulo não tinha ido a Roma ainda. Isso aqui é tudo gente que ele conheceu como? Por meio do ministério que ele fez em suas viagens missionárias. Trabalhar intensamente a serviço do reino, meus irmãos,
é o que fez com que Paulo colecionasse gente ao redor do mundo. Paulo não está apenas colecionando histórias. Muitas vezes a gente vê essas histórias de viajantes, pessoas que viajaram o mundo inteiro, e é isso, coleciona viagens e histórias. Paulo tem muitas histórias e muitas viagens, inclusive um naufrágio de verdade, diferente do meu. Mas mais do que isso, ele misturou a sua biografia com a biografia de outras pessoas. E o meu chamado para você é esse, crente, que você misture a sua biografia com a de muitos outros cristãos. Que quando forem contar a tua história no seu último dia, muitos outros nomes apareçam nela. O serviço cristão vai ajudar isso. Pessoas que nos ajudam, que nós damos oportunidade de nos servirem. Tem crente que não gosta de ser servido, né? Estranho isso. Tem crente que adora se doar em serviço, mas que se recusa a ser servido. Não faça isso com seus irmãos. Permita que os seus irmãos sirvam. Companheiro de trabalho e sofrimento. Quer ver alguns exemplos do que eu estou dizendo? Olha os versos 3 e 4. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram sua própria cabeça. Isto lhes agradeço, não somente eu, mas todas as igrejas dos gentios. Priscila e Áquila, lembra deles? Eles aparecem lá em Atos, não aparecem? A vida deles foi marcada uns pelos outros. Esse casal foi muito importante no plano missionário de Paulo. E tem uma igreja que se reúne na casa deles. Pelo visto, eles estavam em Roma, depois de um tempo em outros lugares, onde eles estiveram com o Paulo. E a turma se encontrava na casa deles para adorar. E Paulo conta algo para a gente que a gente nem sabe muitos detalhes. Eles arriscaram suas próprias cabeças por Paulo. Certamente não foi num pedalinho afundando, foi algo mais perigoso. Priscila e Áquila diretamente fizeram pouco. A gente não tem cartas de Priscila e Áquila para o mundo. Não tem. Mas de alguma forma, eles se arriscaram pelo apóstolo e salvaram a vida do apóstolo. E porque eles salvaram a vida do apóstolo, quem foi beneficiado? Quem? O mundo inteiro. Se Priscila e Áquila não tivessem de alguma forma se arriscado pelo bem de Paulo, você não estava lendo Romanos agora. Você não tinha Efésios, você não tinha Gálatas, você não tinha Coríntios, você não tinha Timóteo. Você não tinha essas cartas. Veja que linda percepção. Quem agradece a vocês pelo risco que correram por mim, não sou só eu, são os gentios todos desse mundo. Priscila e Áquila ajudaram o mundo todo ao ajudarem Paulo. Talvez a parte que te caiba na grande história do avanço missionário seja só esse. Ajudar alguém que vai ajudar muita gente. Tudo bem. Fico feliz em servir. Febe, o texto nos fala da tal de Febe, no primeiro verso. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo de que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim, inclusive. Vários estudiosos sugerem que Febe era quem estava levando essa carta, era a portadora da carta. Pelo jeito ela tinha outras coisas, outros assuntos a tratar na cidade, e Paulo faz uma recomendação a respeito dela, que vocês aí dessa igreja que estão recebendo, cuidem dela. Ela é de Cencreia, uma outra região. Cuidem dela, como convém aos santos. Paulo está dizendo que tem um jeito crente de receber as pessoas, um jeito que convém a quem é de Cristo. Ela tem sido protetora de muitos, de mim inclusive, cuidem bem dela. E não é uma bênção isso, a gente poder contar com gente de outras cidades? Não é uma bênção quando você, por exemplo, sai de viagem, seja a trabalho, seja a passeio, e você vai para uma outra cidade, Brasília, Goiânia, no que for, e você pode perguntar para o seu pastor, falar: pastor, me ajuda a encontrar uma igreja em tal lugar? E aí o seu pastor pode fazer contato com o pastor de lá e falar: olha, fulano está chegando aí, está de mudança para a sua cidade, ajudem, e o povo de lá vai ajudar a se estabelecer, a conhecer os lugares, a saber onde pode ir à noite, onde não deve, qual supermercado tem preço melhor, qual o melhor cachorro-quente de rua. Um povo que vai te acolher.
Isso é uma bênção. Serviço. Versos 6 e 7, saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Trabalhou como? A gente não sabe. Andrônico e Júnias, que sofreram com ele na prisão. Trabalho, ministério vão te fazer sofrer, mas crescer. Poucas coisas contribuirão mais para uma vida partilhada do que sofrimento conjunto em ministério. Vocês jovens sabem disso. Quando vocês se gastam organizando um acampamento, por exemplo, ou um evento como este aqui. Quando você tem que tirar das suas horas de lazer para planejar, para fazer planilhas, para ir atrás de passagens, para ir atrás de camisetas, para resolver isso, para resolver aquilo, você sabe que esse tempo compartilhado em serviço cria laços, cria algo. Os que trabalham com as crianças, a turma do berçário, que está lá lidando com 40 nenéns, todos chorando ao mesmo tempo, vocês são só 3. E você desenvolve uma técnica assim, na telepatia quase, olhar e saber quem faz o quê, e assim vai. Verso 12. Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Talvez gêmeas, os nomes podem ser um pouco estranhos, mas o significado é tão bonito. Trifena e Trifosa significam frágil e delicada. Não é? Talvez você não queira dar o nome para sua filha de Trifena, mas talvez um Ana Trifena, ou Maria Trifena, alguma coisa assim. E Paulo fala, elas trabalhavam duro no Senhor. Tem gente que é delicada, mas que trabalha duro, não tem? Pérside, que muito trabalhou no Senhor. Epêneto, primícia da Ásia. Provavelmente ele está falando aqui do primeiro cara que foi convertido em toda a Ásia. E Paulo, claro, tem um lugarzinho especial no coração para ele. E ele fala, saudai essa turma com o ósculo santo, com o beijo, que era o comum nessa época, um afeto que se demonstra com ações físicas. Talvez, como falei antes, um abraço, um aperto de mão, soco-soco. O ponto é, trabalho, serviço, apoio, adoração conjunta. Isso cria laços. Você está querendo se envolver com as pessoas da igreja, você pensa, puxa vida, pastor, eu realmente queria me envolver na comunhão da igreja mais. Eu sinto que eu estou lá na igreja e chego, saio, ninguém nem me nota direito. É uma pena mesmo, as pessoas deviam estar atentas a você, mas deixa eu sugerir que você busque se envolver no serviço. Conversa com o pastor, descobre que área que está precisando de ajuda, seja qual for, seja berçário, seja o que for. E você vai ver que vai ser um caminho para você começar a se envolver com as pessoas. Porque o serviço cristão une os cristãos. Paulo está escrevendo essa carta na casa de Gaio, ditando para um homem chamado Tércio. Imagino alguns ouvindo um trecho ou outro e começa essa mandação de abraço. Não é só Paulo mandando abraço. Junto com ele tem uma turma louca para mandar lembranças para o povo de lá. Olha o finalzinho do nosso texto. Timóteo. Viu aí Timóteo? Achou ele aí? 21. Saúda-vos Timóteo, meu cooperador. Olha aí, mais um que trabalha junto. A essa altura, pelas estimativas, Timóteo já está há 8 anos acompanhando Paulo. Saúda-vos Lúcio, sabe quem é esse Lúcio? Talvez seja Lucas, é o mesmo nome, Lucas, Lúcio, talvez o próprio Lucas, aquele. Nesse caso, a expressão meus parentes se refeririam apenas a Jason e Sosípatro, não sabemos direito. Sosípatro pode ser o delegado da igreja de Bereia, que aparece às vezes com outro nome, não sabemos bem. Jason pode ser aquele de Tessalônica. Se você se lembra do livro de Atos, teve um homem que teve a casa atacada por causa do evangelho, um Jason, talvez seja o mesmo. Tércio, pegadinha de gincana bíblica essa, hein? Fica esperto quando você fizer. Quem escreveu a carta de Paulo aos Romanos? Paulo, não. Tércio, Paulo ditou, Tércio escreveu, ele tinha essa função. Paulo ia ditando e esse Tércio ia escrevendo. Tércio significa terceiro. Talvez o homem chamado aqui de quarto fosse o seu irmão mais novo. Pensa num pai preguiçoso, né? Qual o nome dos filhos? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Irmão, está mais do que na hora de você perceber que a vida cristã é acerca do povo que se une em torno de Cristo.
Não é só sobre o que vai acontecer quando você morrer, se você vai para o céu ou não vai. O perdão de pecados é para que Deus crie uma nova comunidade, uma nova humanidade, um novo povo que se chama pelo seu nome. E é por isso que essa noção de desigrejados é algo completamente sem sentido, gente. Completamente alheio ao que a Bíblia ensina. Cada vez mais cresce esse movimento, cada vez mais pessoas têm deixado as igrejas para buscar ser discípulos de Jesus, sem se envolver com o povo de Jesus. Eu sigo a Jesus aqui na minha casa, com a minha família, talvez alguns amigos que eu encontro vez por outra, faço um estudo bíblico, tudo confortável, nada ameaçador, totalmente na minha zona de conforto. Querido, seguinte, a vida cristã não é para ser confortável, ela é para envolver, sim, a confusão e o deleite, que é ter um monte de gente diferente de você bagunçando a sua vida, e você bagunçando a deles. E vai fazer laços aqui, meu caro, que a sua vida não vai ser contada sem a deles, não. Porque é assim que você vai aprender na experiência o Evangelho. Porque assim você vai ter que perdoar, assim como você foi perdoado. Se você anda sozinho, você não precisa perdoar nenhum irmão, é uma beleza. Nunca nenhum irmão te ofende. Quando você sofrer pelos seus irmãos, você vai entender melhor como Cristo sofreu por você. Quando você aprender humildade na caminhada com os outros e a negar a si mesmo, em tantas e tantas situações da vida da igreja, você vai entender melhor a humildade do teu Salvador. Quando tiveres em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, de se humilhar e se negar, e caminhar com o seu povo. Emílio, você está falando isso porque você não sabe o que eu passei. Fui muito machucado na igreja, sofri com isso, sofri com aquilo. Não nego, nem diminuo suas dores, tá? Mas a solução não é ser um crente isolado. Será que a vida é apenas acerca das pessoas? Será que no final das contas o que vale é só sermos reunidos ao redor de outras pessoas? Há mais que isso. Note que a comunhão cristã, e é importante dizer, ela se dá ao redor do verdadeiro Evangelho. Olha de novo dos versos 17 em diante. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Com suas palavras suaves e lisonjas enganam o coração dos incautos, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem, e simples para o mal. Que o Deus da paz em breve esmagará debaixo de vossos pés a Satanás. Perceba, quando Paulo fala sobre tudo isso, quando Paulo indica para a gente uma vida compartilhada, ele não está falando de uma comunhão que joga fora a verdade. Nunca é isso, tá? Paulo não é homem de comprometer a verdade. Ele obviamente está com saudade de muita gente, mas ele passou 15 capítulos explicando qual é a verdade e como a verdade tem consequências. E ele diz, falso mestre não. Falso mestre não é para você ficar tendo comunhão, não. Porque esse é um outro problema, né? Veja, há pessoas que não estão preocupadas com a verdadeira vida cristã, mas vivem causando divisões e escândalo e vivendo em desacordo com a sã doutrina. E é interessante como Paulo conecta comportamento e doutrina. E Paulo fala, essas pessoas, sabe o que você tem que fazer? Se afasta. É fermento, que se pegar na massa vai levedar tudo. Há pessoas que não estão interessadas na palavra do Senhor e nem na vida cristã, só querem saber da barriga deles. Eles estão perto, mas não são do povo, querem apenas satisfazer seus apetites e nos percebem como boa companhia. Utilizam palavras marotas, suaves, lisonjas para enganar os desatentos. Entenda, comunhão cristã não é às custas da verdade, porque esse é um extremo que às vezes a gente ouve por aí. Pessoas que estão ensinando falsidade, negando o próprio Evangelho, e as pessoas falam, mas a gente tem que ser amável e cuidar bem e tudo mais. Paulo fala, não, com esses não. A unidade é na verdade de Cristo.
Não é na nossa humanidade em comum, é na nossa nova humanidade em Jesus Cristo. A unidade da diversidade ocorre em torno da verdade. Sejamos obedientes e sábios, não abandonemos o que somos. Sejamos simples para o bem, sábios para o bem e simples para o mal. Você tem que ser um expert em fazer o bem, descobrir tudo que é forma possível de fazer o bem para as pessoas, mas para fazer o mal você não deve ser nem aprendiz. Ecoa Jesus, não ecoa quando Jesus fala para a gente ser simples como a pomba e prudente como a serpente? Entenda, gente, proteger pessoas é amar pessoas. E assim a gente conclui. O projeto de Jesus não é te levar ao céu sozinho. Não é a seu respeito, é a nosso respeito. É acerca de nos fazer parte de um povo, uma gente reunida de homens e mulheres, gente de todo tipo de origem étnica e social, analfabetos e doutores, bilionários e indigentes, esquimós e aborígenes, ex-assassinos, ex-mentirosos, ex-idólatras, novas criaturas em Jesus Cristo. Um povo que se ama porque foi amado primeiro. Um povo que naufraga junto se precisar e que chama um ao outro de irmão. Um povo que se precisar vai para a cadeia junto, que nem essa turma foi com Paulo, sem negociar a verdade. E Paulo diz: a vitória é certa, povo. O Deus da paz vai derrotar esse diabo, ele vai ser esmagado debaixo de nossos pés. A promessa feita a Adão e Eva sobre um descendente que iria esmagar a serpente já começou a ser cumprida num golpe mortal na cruz. E nós agora, unidos a esse que a golpeou, podemos experimentar o que é essa nova vida. A gente cresce em humildade e unidade em torno da verdade. A gente ama como Ele nos amou. E a gente experimenta aqui nesse mundo parte do que a gente vai ter no próximo. Uma nova humanidade reunida em Cristo, se preparando para o que Ele tem para a gente. Só tenho que dizer o que Paulo disse: a graça do Senhor Jesus seja com todos. Ora comigo. Senhor, nós te louvamos por essa mensagem de um povo que não era povo, mas agora é. De gente que andava na escuridão e que vivia em trevas, mas que viu grande luz. Senhor, nós te louvamos pela diversidade da igreja, porque esse povo transcultural, que atravessa gerações e países, fala inúmeras línguas, e tem todas as tonalidades de pele, e tem nomes que a gente conhece e nomes que a gente acha estranho, e tem gente que é bastante famosa, e tem gente que ninguém nunca ouviu falar, tem gente que vai viver muitão, e tem gente que vai cedo. E nós te agradecemos porque o Senhor nos dá a honra de fazer parte disso. Ajuda-nos, Senhor, a amar o teu povo, que se chama pelo teu nome. Servos de um só Senhor, com um só batismo, uma só igreja, para a tua glória. Aleluia. Amém.